Olá, bom dia! Começamos com você mais um programa Palavra Viva aqui pela TV Candidez e também pelo nosso canal do YouTube da Missão Maria de Nazaré. Neste domingo, dia do Senhor, estamos aí já no dia 23 de outubro, o ano já está chegando ao fim, que a gente possamos parar e pensar o que fizemos de bom e o que precisamos fazer ainda para não perdermos mais tempo. A gente vê que as pessoas têm perdido muito tempo, têm se distraído, se iludido em muitas coisas, mas não é mais o momento de perdermos tempo, mas sim de fazermos o que temos que fazer e fazermos hoje. O tempo tem passado muito rápido, A gente pisca e as coisas já aconteceram e estão acontecendo. Mas Deus está aqui para nos ajudar, para caminhar conosco, para estar ao nosso lado. Deus está aqui junto de nós. E hoje eu quero começar já com o Evangelho, porque o Evangelho de hoje é um Evangelho que tem alguns significados bem importantes e bem necessários para esse momento que nós estamos vivendo. Que hoje é a parábola do fariseu e do publicano. Ou seja, Jesus ele traz o exemplo de dois homens, um fariseu e um publicano, que diz assim, é lá de Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Jesus lhes disse, saindo esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não outro, pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos diante de uma parábola bem interessante, e que nos faz pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre quem achamos que somos e quem somos de verdade. Aqui tinha um fariseu, o fariseu eram os mestres, os poderosos, aqueles que se achavam melhor do que os outros. E tinha um publicano, que era tido como um pecador, como alguém que era julgado ser pecador. O publicano e o fariseu, todos dois pecadores, todos dois tinham seus erros, mas a postura diante do erro, diante do pecado é que faz a diferença. Um estava ali pedindo desculpa, pedindo perdão. O outro estava se colocando como o melhor de todos, melhor do que qualquer outro. É interessante que todos nós temos erros, defeitos, pecados, todos. Mas como a gente se coloca diante dos nossos erros? Somos capazes de pedir perdão pelos nossos erros, de reconhecê-los e de não escondê-los. Às vezes a gente encontra no mundo pessoas que está óbvio o erro que cometeram, está óbvio, mas não fazem uma autocrítica, não reconhecem, falam, não, errei, não vou errar de novo, pequei, não vou pecar de novo, mas ficam tentando enrolar como se não tivesse feito nada, tentando esconder, mentindo. E o pior, como é o fariseu aqui, porque é interessante que o fariseu ele se compara ao outro, e aí ainda joga para o outro o erro que é dele. E quantas vezes a gente vê pessoas que acusam os outros daquilo que são, daquilo que fazem. E é o que está nessa palavra, é o que está no Evangelho. Então Jesus chama a atenção nossa, minha e sua, para a nossa vida e para aquilo que está ao nosso redor. Que não sejamos fariseus, aqueles que se acham melhor do que os outros, aqueles que se colocam como até melhor do que Deus. Porque são pessoas que tudo que acontece com eles são culpa dos outros. Tem gente assim. Tudo que aconteceu comigo é culpa do outro. Ah, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa de não sei quem. Olha, se a gente não
reconhece, se eu não reconheço o meu erro, o meu pecado, não tem como mudar. Não tem como ter transformação. Se eu não olho para minhas atitudes, porque ninguém acerta em tudo, ninguém acerta o tempo todo, ninguém. E às vezes a obviedade, né? É óbvio o pecado, é óbvio o erro, e a gente ainda tentar esconder, não dá. Não dá. Que você possa fazer um exame de consciência nesse domingo e pensar nos seus erros, pensar naquilo que você tem feito de errado, e se colocar diante de Deus como alguém que está querendo ser perdoado, não alguém que está querendo ser aprovado, aplaudido. Não. Que você se coloque como alguém que precisa de perdão. Porque é isso que a gente precisa diante de Deus. Se olharmos para a nossa vida, para as nossas atitudes, erramos mais do que acertamos. Erramos mais do que, às vezes, fazemos coisas certas. Mas precisamos olhar para nós, olhar para aquilo que fizermos e nos colocar mesmo como aqueles que precisam de serem perdoados. Deus é misericórdia. E uma das coisas que está presente na misericórdia é a verdade. Deus vai nos perdoar sempre, desde que estejamos na verdade. A verdade é quem faz com que a misericórdia aconteça. Cuidado com as mentiras. Cuidado com a falsidade. Cuidado com aqueles que têm uma cara aqui e uma cara ali. Cuidado com aqueles que falam coisas só para agradar, que não são sinceros. É melhor, às vezes, a gente se deparar com alguém que nem sempre fala aquilo que a gente quer ouvir, que nem sempre age do jeito que a gente gosta, mas que é sincero, do que aqueles que ficam só falando aquilo que a gente quer ouvir. Que você também pense. Que às vezes é melhor às vezes a gente ter atritos na sinceridade e na verdade do que fingimento, para fazer de conta que está tudo bem. O fingimento, a mentira, só nos destrói. E olha, hoje nós estamos num mundo cheio de mentiras. Pessoas que têm diversas caras. Pessoas que às vezes se colocam sempre como bom. Sempre como quem dá conta, quem pode. E às vezes é óbvio a gente ver o quanto essas pessoas mentem, erraram. E às vezes se colocam assim, como alguém que não tem defeito. Cuidado, todos têm defeitos. E como é bom conviver com quem a gente sabe os defeitos dele, com quem não esconde os seus defeitos. Claro, é preciso haver uma luta para superar os defeitos, mas é muito bom conviver com alguém que a gente sabe o defeito da pessoa, do que conviver com alguém que mente, que finge, que esconde. E o defeito está ali, eu sei que esse é o seu defeito, então tá bom, vou te amar com eles, vou estar com você apesar deles. Agora, quando há o fingimento, o escondimento dos defeitos, a mentira, a gente nunca sabe o que realmente é a verdade. Que Deus possa nos ajudar e nos abrir mesmo à verdade, ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos erros. Pois aqui no Evangelho, Jesus ainda termina dizendo: digo-vos, este voltou para casa justificado e não o outro. Nós precisamos estar justificados diante de Deus, e a forma de sermos justificados é o arrependimento, é o reconhecimento e é o pedido de perdão. Eu preciso arrepender do que eu fiz, reconhecer o que eu fiz e pedir perdão pelo que eu fiz. Só assim. Agora, se eu escondo o que eu fiz, se eu minto dizendo que eu não fiz, não tem como ter perdão. Não tem como ser justificado. Não tem como ser justificado. E aí ele termina: todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esta é a palavra para nós hoje. Que Deus nos chama a viver, que Deus nos chama a olhar de forma clara e pensarmos na nossa vida.
e pensarmos na sua vida. E aí termina esse primeiro bloco, já nessas últimas palavras dele, dizendo para você que o caminho para a reconciliação com Deus é o sacramento da confissão. O sacramento da confissão. Por quê? Porque a confissão é aquilo que nos devolve a graça. É onde temos o banho da misericórdia. É onde a gente lava a nossa alma do pecado. Eu não preciso confessar, eu confesso aqui em casa, eu confesso com Deus direto. Mas na palavra diz, a quem perdoar dos pecados serão perdoados, a quem não perdoar eles serão retidos. Quando Deus nos dá o sacramento da reconciliação, Ele tem o sacerdote como a pessoa de Cristo que está ali para nos perdoar. E a confissão é o ato de nos colocarmos diante de Deus arrependidos e nos humilharmos diante de um homem que representa Cristo. Que apesar dos pecados que tem, apesar dos erros que cometem, este sacerdote tem a graça de perdoar os nossos pecados. Se você tem muito tempo que não se confesse, comece olhando para esse publicano e pense que se você pedir perdão a Deus e buscar esse sacramento, lavará sua alma e viverá uma vida nova. Então esse é o convite para essa semana, para você. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para partilharmos um pouquinho mais de coisas importantes, de coisas que Deus quer que a gente partilhe sobre elas. Não sai daí que a gente já volta. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste domingo, 23 de outubro e 30º domingo do Tempo Comum, onde no primeiro bloco partilhamos sobre o Evangelho, que tem ali dois homens, um fariseu, um publicano, dois homens que têm seus pecados, defeitos, mas com uma diferença grande. Um se colocava como o todo bom, o que sabe tudo, o melhor de todos, e o outro se colocava como alguém que precisava ser perdoado. São duas atitudes diferentes diante do mesmo cenário, de um cenário de erros, de um cenário de necessidade de sermos perdoados. Então hoje Deus também nos chama a ver qual a nossa atitude. Queremos ser aqueles que justificamos os nossos erros, queremos ser aqueles que fingem não ter errado, que mentem que não erramos, ou aquele que quer pedir perdão e falar, errei, mas quero melhorar, quero ser diferente. A autocrítica, o pensar nos nossos erros e pedir perdão é algo imprescindível para vivermos bem neste mundo. Mas eu quero, já falei no primeiro bloco do Evangelho, quero deixar o Evangelho um pouco de lado, não de lado assim, mas quero agora abrir um parênteses nesse segundo bloco para falarmos de algo também muito importante.
E começo a falar desse algo falando da importância de rezarmos. É sobre as nossas eleições. Estamos agora a uma semana do segundo turno da eleição presidencial, em alguns estados até mesmo de eleições para governadores. E eu não quero aqui ficar falando de A ou B, mas quero levantar alguns pontos para que possamos pensar. Porque o cristão ele precisa escolher bem aqueles que vão governá-lo. Não dá para a gente fingir e fazer de conta que não é conosco. Não dá para a gente se abster da discussão e da análise. E é por isso analisar bem. Mas eu queria falar alguns pontos. O primeiro ponto é a oração. Rezarmos muito. Nós temos uma semana aí, que seja uma semana intensa de oração. E oração por algumas intenções bem específicas. A primeira, por si mesmo, para que eu possa fazer a escolha certa. Pedir que Deus, o Espírito Santo, me mostre a verdade, me convença da verdade, me convença do que é melhor. Porque às vezes eu estou equivocado em algumas questões, talvez eu estou pensando numa coisa e aquilo talvez não seja o que realmente eu devo pensar. E se eu pedir a Deus a graça, o Espírito Santo, Ele vai me ajudar. Então que você possa rezar primeiro por si mesmo, para que Deus possa te iluminar e te ajudar a fazer a sua escolha. É fazer a sua escolha livre, sem nenhuma pressão de ninguém, mas uma escolha coerente, certa, principalmente de acordo com a sua fé, com os valores que você acredita. E rezarmos também pelas outras pessoas, que às vezes estão cegas, que às vezes estão pensando algo ou agindo de uma forma ou de outra, que precisam da ajuda de Deus até para encontrar. Eu não acredito que há maldade, há pessoas que querem votar mal. As pessoas querem votar bem, mas às vezes estão perdidas. Às vezes não estão sabendo olhar e analisar bem aquilo que precisa ser analisado. Então reze pelas pessoas, por você, pelos outros, para que Deus possa conduzi-los e ajudá-los. Claro, Deus não fere a liberdade de ninguém, mas quem sabe? Deus não quer mostrar para tantos que é o melhor. E terceiro, rezar pelo país. Por quem será o presidente, por quem será o governador, por quem serão os parlamentares. Rezarmos por eles, para que Deus também os ajude a fazer melhor o que não fizeram, os ajude a reconhecer os erros, como o publicano, né? Interessante esse evangelho, porque a gente vê, às vezes, os políticos não reconhecem seus erros, às vezes tem erros óbvios, tem pecados graves que cometeram aí, obviamente, mas poucos, quase nenhum tem coragem de dizer assim, eu peço desculpa pelo que eu fiz. Não, todos querem camuflar os seus erros. Então que Deus tenha misericórdia deles também, principalmente desses que tentam camuflar os erros, fazer de conta que nunca erraram. Não tem quem nunca errou. Não tem aqueles que acertam sempre. É melhor confiar e ver que aqueles que às vezes ali estão mais nítidos os erros do que aqueles que escondem. Porque os que escondem são mais perigosos do que aqueles que se mostram. Então, só uma dica. Agora, nós não podemos votar como pagãos, como aqueles que não creem em Deus. Não podemos votar como egoístas que pensam só em si mesmo, não pensam no bem de todos. A política é um bem para servir o povo. Então, se é um bem para servir o povo, não é um bem para servir a mim, é um bem para servir as pessoas. Então, os pagãos votam pensando em si. Agora, os cristãos pensam em todos. E nós temos alguns valores inegociáveis na nossa fé. E isso é importante ficar claro. Nós temos a doutrina social da igreja, que ensina muitas coisas para nós, e a doutrina dá muitas dicas, mas tem coisas que são mais importantes do que outras. Existem uma hierarquia, e ninguém pode negar isso. O que é o mais importante? O ser humano, a vida humana. Porque dentre a criação de Deus, toda a criação, o ser humano é, de todos os seres criados, o único que é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que cuidar da natureza por causa do ser humano, nós temos que promover tantas coisas por causa do ser humano, a economia tem que ser por causa do ser humano, tudo tem que ser por causa das pessoas, para que as pessoas vivam bem. Então, a vida humana, e aí é um ponto, a vida humana é o que a gente tem
de prioridade. Então, primeiro, pensar no bem do homem. Não no bem do homem, que o homem tem que destruir todo o resto por causa dele. Não. Mas o bem é do homem. O resto todo tem que vir para o bem do homem, não para o bem de outras coisas. Quando a gente equipara e coloca o homem na mesma dimensão, né, no mesmo valor das outras coisas criadas, nós estamos começando a entrar numa esfera anticristã. Porque Jesus se fez homem justamente para salvar o homem, o ser humano. Então a vida humana é o mais importante. Então cuidemos da natureza, cuidemos da economia, cuidemos de tudo para o bem do homem. Porque se acabarmos com a natureza, o homem não vai conseguir sobreviver neste mundo. Então tudo para o bem do homem. Porém, existe uma coisa que eu acho que é a mais aterrorizante de todas, e às vezes a gente fala de tantas e tantas coisas, mas essa fica parecendo algo que não é para ser discutido. E esse eu não deixo de falar, pois isso me toca e me perdoe, mas é um toque de algo que me aterroriza imaginarmos que nós podemos fazer algo assim no nosso país, que é o aborto. De todas as coisas, o aborto é o maior mal. Isso quem disse foi Santa Madre Teresa de Calcutá. E olha, nós falamos de um tanto de morte, mas hoje no mundo morrem milhões de bebês dentro do ventre de suas mães. E o nosso país ainda consegue segurar, né? Temos já algumas práticas de aborto, em alguns casos, que eu acho que não são justas, não são lícitas, e quem dera que pudéssemos voltar atrás até nesses casos que temos. Mas nós não podemos avançar mais. Eu quero dar um testemunho para você, bem rápido, espero que o meu tempo dê. Mas nós temos uma forma de tentar ajudar mulheres que querem fazer aborto para não abortarem. E há alguns anos atrás, tinha uma menina, né, uma mulher, que estava grávida, que de alguma forma, não vou contar como, de alguma forma nós descobrimos que ela queria abortar. E eu e minha esposa fomos até essa menina a convencer de não fazer isso. Nós não a conhecíamos, né? Marcamos um dia numa praça, chegamos conversando com ela, ela estava desesperada porque ela não tinha dinheiro, porque o homem que ela ficou, nem companheiro ela ficou com ele um dia e engravidou, ela não queria nem mais conviver com ele. Ela estava desempregada, ela morava de favor, ou seja, uma vida bem difícil e grávida. E nós conversamos com ela, na verdade a minha esposa conversou e eu fiquei de longe rezando meu terço, pedindo a Nossa Senhora que a convencesse de não fazer aquela prática. E naquele dia, na primeira conversa, não ficou decidido que ela não iria fazer, mas nós falamos com ela que queríamos ajudá-la. Ela tinha procurado ajuda para abortar. E onde ela foi procurar ajuda para abortar, nós fomos encontrados. A pessoa que ouviu dela, né, ela pediu ajuda. A pessoa que ouviu, ao invés de ajudá-la a abortar, pediu que nós fôssemos lá para deixá-la não abortar. Foi assim que aconteceu. E aí, foram todos os meses de gravidez, a gente tentando convencê-la e ajudando, conseguindo exame, conseguindo pré-natal e muita gente, nós pedimos ajuda a muitos amigos, os amigos todos ajudando e graças a Deus ela levou a gravidez até o final. Nasceram 2 meninas. Ela teve gêmeas. Ela conseguiu emprego? Não, foi difícil. Nós tivemos que ajudá-la com fralda, com fórmula de leite, com enxoval, mas deu tudo certo. E se ela não quisesse ter as filhas, se ela quisesse, quando nascesse não quisesse, tinha ainda a entrega legal, que a gente poderia ajudá-la a entregá-la, essas 2 crianças, para serem adotadas por outra família. E assim foi feito, as crianças nasceram. E esses dias, alguns dias atrás, não vou falar o dia, né? Mas um dia muito significativo, nesse mês de outubro, as meninas fizeram 3 anos. E aí, nós mandamos uma mensagem desejando parabéns, dizendo que estava rezando, porque até hoje há um carinho muito grande e até uma vontade de ajudá-los naquilo que eles precisam, né? Na medida do possível, mas hoje, graças a Deus, ela já organizou a vida e já caminha bem.
ela respondeu assim: obrigado por tudo. Ela respondeu: obrigado por tudo, por terem me ajudado. Comecei a viver depois que me tornei mãe. Comecei a viver depois que me tornei mãe. Não sei o que seria da minha vida hoje sem minhas filhas. Olha que coisa maravilhosa. O que isso tem a ver com a legalização do aborto? Tem a ver que se o aborto fosse legal, nós não teríamos chegado nessa mulher. Porque como o aborto era ilegal, ela foi tentar ajuda clandestinamente. Clandestinamente, ela encontrou alguém que falou: não, peraí, eu vou te encaminhar para algumas pessoas que vão te ajudar. Se fosse legal, ela iria no pronto atendimento da cidade dela, no posto de saúde da cidade dela, sem conversar nada com ninguém, e teria feito o aborto. É isso, esse é o ponto. Quando falam que aborto é saúde pública e querem colocar como saúde pública, é isso. É a mulher poder ir no posto e de imediato já fazer o aborto. E ninguém ficar sabendo. E aí, 2 crianças teriam morrido. O dia do aniversário dessas meninas me veio forte no coração isso. 2 crianças teriam morrido se o aborto fosse legal. E aí nós vemos tanta discussão dentro da igreja, mas aquilo que é a prioridade, que é a vida humana, que está acima de todo o resto, não pode ficar fora do debate. Então você que é católico cristão, preste atenção em quem você vai votar. Porque se o aborto for legalizado no país por causa do seu voto, as suas mãos estarão manchadas de sangue. As suas mãos estarão manchadas de sangue. Esse é o ponto. De todas as coisas que nós temos que analisar, tem coisas que são mais sérias e graves do que outras. Existe uma hierarquia. E nós não podemos deixar essa hierarquia de lado. Em nome dessas meninas, que eu não vou dizer o nome, dessa mulher, que eu não vou dizer o nome, eu peço a você que pense bem. Pense bem. Porque se o aborto for legalizado, mulheres como essa e crianças como estas terão suas vidas dilaceradas, porque não morre só a criança. Comecei a viver depois que me tornei mãe. Essa foi a frase desta mulher. Porque antes ela não tinha vida. Estava no pecado, na promiscuidade, um tanto de coisa errada. Comecei a viver depois que me tornei mãe. Está nas nossas mãos. Está nas mãos de cada um de nós. E principalmente de nós cristãos. Porque quem não é cristão, quem não acredita em Jesus, quem não vai na igreja, não está nem aí para o aborto. Mas Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar toda a graça que Ele nos deu. E o que nós damos a Ele de volta? O egoísmo? Porque a gente fica discutindo outras coisas que são importantes, que fazem bem. Mas a vida está acima de todas as coisas. Então, que seja uma semana de reflexão, de oração e, acima de tudo, de decisão. Não fuja. Não fuja da decisão. Porque se você também se colocar como Pilatos e lavar as suas mãos, Cristo vai ser crucificado no ventre de cada mulher que abortar. Deus abençoe você e até semana que vem, se Deus quiser. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.